Olá pessoal, aqui é o Alexandre, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da oficina de joias 3D. E nessa aula nós vamos abordar o tema de sub-D, subdivisão de superfícies. O que seria esse sub-D? É uma geometria que permite a gente criar formas orgânicas e suaves com controle simples, manipulação de controle simples. Ou seja, você pode trabalhar ele movendo as faces, as edges e as vértices. Vamos ver isso na prática? Vem comigo. Aqui você vai ter o sub-D a partir do Rhino 7, tá? Aqui eu estou utilizando o Rhino 8. E aqui nós temos o sub-D Tools aqui em cima. E quando você clica nele, ele abre essas ferramentas aqui para a gente estar trabalhando com as formas de sub-D. E também abre aqui na lateral esquerda ferramentas como formas primitivas, alguns comandos que a gente encontra no Rhino tradicional, trabalhando em NURBS. E aqui em cima, ó, bem aqui em cima mesmo, temos a opção de sub-D, que ele também tem ferramentas aqui, comandos e formas primitivas, tá? Que seria esfera, box, elipse, cilindros, tá? Então vamos lá. Para essa aula, para a gente entender o que seria essa manipulação de malha simples, nós vamos pegar aqui a esfera em sub-D. Então vem aqui, sub-D Tools, seleciona aqui a opção esfera, e aqui é bem simples. A gente cria a esfera como se estivesse criando em NURBS. Vou fazer uma aqui para a gente entender. Tá? Shift. E aqui nós temos uma esfera com a geometria simples, toda em quad. Ou seja, ele vai trabalhar com 4 pontinhos aqui para poder formar uma face. E aqui também ele tem inúmeras configurações que permitem a gente fazer certas alterações. Ou seja, por exemplo, aqui o estilo. Posso clicar aqui em estilo e vou alterar para triângulo. Vou clicar aqui, ó, e ele vai criar uma esfera, porém a sua geometria aqui, a sua parte de edges é toda triangular, ou seja, trabalhando com 3 pontos, tá? E aqui nós temos mais outra opção, que é o estilo, vem aqui em UV, ele vai trabalhar dessa maneira. São quads, tá? Porém distribuído de maneiras diferentes. Ele ainda faz uma mistura em certos pontos de formas triangulares, superfícies triangular, tá? E nós temos uma outra situação, que é aqui, ó. Você vem aqui em estilo, vou voltar aqui o formato quad. E aqui, subdivisões. Que é isso, Alexandre? Ali já está em 1. Percebe que na primeira esfera que nós criamos, ela tem aqui ó, uma quantidade mínima de faces para criar essa esfera. Quando eu altero aqui essa subdivisão, por exemplo, eu vou colocar em 2 vezes. O que vai acontecer? Ele vai pegar toda essa quantidade aqui que forma essa esfera e vai dividir por 2, que é o número que nós colocamos ali em cima. Então, eu vou clicar aqui, ó. Percebe que é a mesma esfera, porém, dividiu 2 vezes. E você pode fazer 2, 3, 4, quantas for necessária para projetar fazer o seu trabalho, tá? Então, vou deletar aqui. Vou pegar aqui a esfera novamente. Vou aqui em divisões, vou colocar em 1. Voltar para o tradicional. E aqui no estilo, vou botar esse UV, que é o que nós vamos precisar trabalhar. Está 0, pressionar Enter. E aqui nós vamos colocar a medida de 18, tá? Porém, você vai digitar barra 2, que é dividido por 2. Clicar com o mouse. Pronto, ficando assim. Aqui você já pode pegar ele, ó, e utilizando o próprio gumball, ó, você vai rotacionar ele para a lateral direita e pressiona o Shift, ó. Ele vai pegar essa linha que estava na horizontal e vai colocar aqui na vertical. Pronto. E aqui em cima nós temos a ferramenta ó, Subdivide, Sub-D. Clica nela. É a mesma função que a gente viu aqui dentro da ferramenta de esfera. Tá? É a mesma função. Porém, é uma ferramenta separada para isso, que a gente consegue utilizar em outras ocasiões. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a entender algumas ferramentas de seleção de malha de sub-D, tanto face, edges ou vértice, tá? Aqui nós temos 3 botões no teclado que eu utilizo muito, que é o Ctrl Shift ao mesmo tempo. O que ele faz? Ele permite você selecionar uma edge, uma face, uma vértice, ou até mesmo várias. Por exemplo, vou pegar aqui da esquerda para a direita e selecionar todo esse conjunto aqui, ó, com o Ctrl Shift pressionado. Ele vai manter a seleção, ó. Bem simples. E isso a gente pode fazer edições, tá? Posso puxar ali
a extrusão do gumball e utilizar outras ferramentas. Vou fazer um Ctrl Z. A ferramenta de seleção também permite a gente fazer o seguinte, ó. Pressiona Ctrl Shift, vou selecionar uma face e vou selecionar outra na sequência, ó. Porém, eu vou dar 2 cliques na segunda, ó. Ele vai selecionar em forma de loop. Para baixo também, ó. Basta eu entender isso. Cliquei na primeira face, determina a direção que eu quero, 2 cliques. Selecionei a face aqui, ó, para fazer a conexão. E aqui, faço novamente, ó, 2 cliques. Ele vai selecionar da maneira que eu precisar aqui. Contanto que ele esteja em loop, ele tenha uma sequência aqui que ele consiga selecionar. Naquele formato triangular, ele não vai permitir, tá? Por exemplo, aqui em cima, ó, se eu der 2 cliques aqui na outra lateral, ele não vai fazer o contorno em loop, ele vai selecionar na direção pedida, tá? Que ele está em loop. E aqui em cima nós temos outras ferramentas que fazem a mesma coisa. São o que? Os filtros, tá? Seleção, Filter, Edge. Aqui ele vai permitir eu selecionar apenas as edges. Mesmo pressionando Ctrl Shift, ó, ele não vai permitir eu selecionar uma face. Ó, chega a mensagenzinha, tá? E aqui você pode trocar, ó. Eu quero selecionar apenas as faces. Então, pressionando Shift, ó, apenas o Shift, ele permite você selecionar mais de uma face. Ou se quiser selecionar só uma, é só clicar em cima, tá? E aqui nós temos a opção das edges, ó. Mesma coisa. Pressiono Shift para selecionar mais de um. Aqui eu vou remover o filtro. E aqui nós temos aquela mesma situação de selecionar em sequência, em loop, ó. Seleção, Add Loop, Add Ring, que vai selecionar na horizontal. Aqui em loop também, porém, são as faces. Então é bem simples. Eu vou deixar esses aqui para vocês testarem e entenderem melhor como funciona essa parte de seleção, tá? Então, vou remover aqui o filtro, pressionando Ctrl Shift. Vem aqui em cima, nessa linha central aqui, ó, 2 cliques. Selecionou um lado, vou aqui do outro lado, ó, com Ctrl Shift selecionado e dou 2 cliques. Agora nós vamos digitar aqui em cima, ó, na barra de comando, a ferramenta Unwelded. Aqui, ó, clica nela, pronto. A Alexandre, ela não mudou nada, tá tudo da mesma forma. Mudou. O que ele fez? Ele fez a função do split, tá? Ele dividiu essa linha que nós selecionamos. Ah, mas não está separado. Clica aqui, ó, nessa ferramenta Explode. Ela vai dividir, ó, separar, tirar aquele agrupamento que estava antes. Ó, aqui é bem simples. Vamos selecionar essa lateral direita. Pressionando o Shift, ó, eu vou rotacionar aqui utilizando o gumball. Ó. Ele desceu, ele mudou a direção das linhas. Tá? Tanto é que ele nem encaixa mais perfeitamente. E aqui nós temos duas ferramentas que dá para a gente trabalhar com elas, porém, são utilizadas em situações diferentes. A primeira, a gente precisa ter uma certa distância para ela conseguir funcionar. Então, eu vou afastar aqui um pouco. E a ferramenta se chama Bridge. Clica aqui nela, essa aqui em cima. Ó. Vou dar 2 cliques aqui nessa borda, para selecionar todo o conjunto. Clicar uma vez com o botão direito do mouse e selecionar o outro lado. Depois, clicar uma vez com o botão direito do mouse. E você percebeu que ele criou a conexão, mas estavam afastadas. Ele criou essa ponte, tá? E aqui tem a quantidade de segmentos. O que acontece? Vou remover aqui o crease. Se a gente deixar em 1, é como se ele tivesse criado apenas mais uma face e conectado ambos os lados, tá? E aqui você pode controlar esse segmento. Não, quero com mais, quero com 1, com 2, com 3. Você que vai determinar. Vou deixar aqui com 1. Ah, eu quero já conectado com o join, feita a união. Não, não quero. Ele vai criar a chapa da mesma maneira, porém ele não vai fazer a união. Ah, eu quero conectado e com crease, que é o vinco. Você pode colocar aí, marcar crease. E aqui é a suavização, se você quer em 100%. Isso vai variar de projeto para projeto, tá? Então aqui eu vou deixar assim marcado, vou clicar em OK só para a gente ver o funcionamento dessa ferramenta. Ó. Ele já criou da maneira que a gente pediu. E aqui é a mesma coisa, ó, Ctrl Shift,
2 cliques, ele vai selecionar, vai fazer as alterações que eu precisar aqui, normal. Ele não altera a estrutura de sub-D da malha. Ctrl Z aqui pra gente, Ctrl Z mais uma vez. E voltamos para a parte em que a gente divide e rotaciona esse lado. E aqui nós temos a segunda ferramenta, que é a que nós vamos utilizar, que é essa aqui, ó, Stitch. Clica nela, faço a mesma coisa, ó, 2 cliques na borda e agora 2 cliques na outra borda. O que ele fez? Ele fez uma união dessas partes, dessas duas partes, ele conectou como se nunca tivessem sido separadas, tá? Ficando assim, bem simples, tá? E aqui, com essa esfera, já dá para a gente fazer alterações. O que seriam essas alterações? Criar um rebaixo, um alto relevo, detalhes que seja específico para essa esfera, ou seja, uma manipulação de esferas em sub-D. Pressionando Ctrl Shift, ó, aqui nós temos esse segmento de linhas, né? Tá alterado. Uma está em uma direção e depois ele faz a curva para outra direção. Então o que que eu vou fazer? Pressionar Ctrl Shift, vou escolher aqui um ponto de partida, clico, 2 cliques em segmento, ele vai selecionar todo o conjunto, como se fosse uma coisa só. Fazer a mesma coisa aqui no outro, porém, eu vou intercalar. Um eu vou selecionar, o outro não. Seleciono um, o outro não. E nisso, até chegar aqui embaixo. Ó. Pronto, ficando assim toda a seleção. Não clico em mais nada, não faço mais nada, para não perder essa seleção. Tá? E aqui nós vamos utilizar a ferramenta Extrude Sub-D. Tá aqui em cima, ó, Sub-D Tools. E é essa ferramenta, Extrude Sub-D. Provavelmente o seu vai estar dessa maneira aqui, ó. Free. Aqui ele vai colocar na direção que ele acha que tem que ir, tá? E aqui em cima, nas configurações, a gente pode alterar isso. Temos aqui essa bases, né, que a gente pode alterar. Ele vai mudar isso. Vou voltar aqui para que estava antes. E aqui em direção, eu vou colocar a direção N. E ele vai deixar tudo uniforme, ó, indo para o mesmo sentido, para o mesmo lado. E nós vamos colocar a medida de menos 0,5, que eu quero que seja um rebaixo. Pressiono Enter, após colocar a medida. Ele vai criar aqui, ó, dessa maneira. Ficando assim, essa esfera. Ah, Alexandre, ficou faltando um aqui. Aqui foi de propósito, para a gente poder criar outro tipo de detalhe, tá? Que seria o seguinte. Lembra no início da aula que eu falei da parte de seleção? Nós vamos fazer o seguinte. Pressiona Ctrl Shift. Aqui em cima, ó, a gente percebe que ele tem essa curva aqui, ó. Como se ele começasse aqui, viesse fazendo essa curva, como se fosse um retorno, tá? E aqui, ele não vai selecionar, porque não está em loop. Então, esse é como se fosse o ponto de partida. Vamos imaginar que isso seja uma pista de corrida. E aqui é a largada, o ponto de partida. Nós vamos determinar a chegada. Então, eu venho aqui, ó, para a parte de baixo, seleciono aqui no mesmo lado, ó, Ctrl Shift, clico nessa face. Aqui é o ponto final, tá? Se eu der 2 cliques aqui, em segmento, ele vai percorrer todo esse loop e vai parar aqui em cima. Mesma coisa do outro lado, ó. Eu selecionei a face 1, aqui embaixo, ó, face 2, e vou selecionar o próximo segmento. 2 cliques, ele selecionou todo esse conjunto e parou lá em cima. Com o Ctrl Shift selecionado, ó, vou marcar aqui essas outras para formar o contorno completo. Faltam 2 aqui em cima, mesma coisa. Aqui eu posso simplesmente deletar, ficando assim essa esfera. Ó. Ele abriu, virou uma chapa com baixo relevo. E aqui é bem simples. Vamos dar volume a essa peça, transformar ela em um sólido. Pego aqui essa chapa e venho aqui na ferramenta ó, Offset Sub-D, que é uma ferramenta que tem na parte de NURBS, tem o Offset Surface, porém aqui é em Sub-D. Então, com o objeto selecionado, eu clico nela. E aqui nós temos as mesmas configurações, colocar a espessura, se você quer um sólido ou não, both sides, que é criar uma chapa tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora. O Delete Input. O que acontece? Em Sub-D, quando ele faz esse offset, ele mantém essa chapa original. Então, ele dá a opção de você deletar se você não vai usar mais. Aqui vamos deixar em sim, a espessura de 0,70, sólido,
E aqui vamos clicar em Flip, apenas para ele alterar a direção. Eu quero que esse sólido seja para o lado de dentro. Então, clicou, ele alterou. Se eu clicar na peça, ele faz a mesma coisa, tá? Clica com o botão direito do mouse e ele já transformou em sólido. Ó. Temos aqui uma espessura. Porém, essa borda está muito acentuada. Como que a gente tira isso? Temos aqui a ferramenta ó, Remove SubD ou Mesh Crease. Ele vai remover o vínculo. Tá? Então, dois cliques aqui em uma edge. Clique com o botão direito do mouse agora. E ele vai remover esse vínculo, ficando assim. Aberto e com espessura. Tá? Vou colocar aqui no modo Render. Ficando assim toda essa estrutura, ó, toda essa esfera. Com rebaixo. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Ele faz a mesma coisa. Tá, pessoal? E aqui, basta você renderizar. Vou utilizar aqui o Rhino Gold. Pronto. Aí você coloca na cor, na textura que você quiser. Você pode transformar isso em outras coisas também, ó. Por exemplo, vou pegar aqui em Shade novamente. Vou pressionar aqui Ctrl Shift e vou selecionar faces intercaladas. Selecionar aqui. Selecionar esse outro. Opa. Selecionar aqui. Pronto. Só até aqui. E nós vamos utilizar a ferramenta Extrude novamente. Ó. Clico nela. Porém, eu quero 1 milímetro de espessura. Clico, pressiono Enter. Quando eu trouxer aqui, ó, Render, ele já vai ter um novo detalhe. E isso você pode criar de várias formas, tá? Posso selecionar aqui, por exemplo, esses dois. Ou só um. E vamos alterar aqui a direção. Algum bal. Você vai colocar aqui, ó, alinhar to object. E ele vai acompanhar a direção do objeto. E você pode utilizar aqui o gumball para fazer uma extrusão, tá? Ficando assim. Ctrl Z, Ctrl Z. Tudo isso são detalhes que você vai pegando aos poucos, conforme você vai estudando as ferramentas do SubD, tá? Vamos voltar aqui para render. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Se vocês gostaram do conteúdo e quer se aprofundar e aplicar técnicas como essa na parte de joias, e não só joias, mas objetos também, eu vou deixar o link aqui na descrição, meu treinamento online. Basta clicar no link, se inscrever e acessar o curso. Beleza, pessoal? Essa foi nossa aula. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de curtir e comentar o vídeo. E até a próxima.